É, é, muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e poder contribuir, né, para a nossa prova de amanhã de natureza. Né, se permanecer da maneira que está, não vai ter nenhuma surpresa, né, na parte de biologia, na parte de ciências, na parte de natureza, vai estar tudo tranquilo. Então aqui nós vamos abordar hoje, né, alguns assuntos que são corriqueiros, né, que caem constantemente na prova do Enem. Mas André, o que é que a gente vai encontrar na prova amanhã? Claro, provavelmente questões de evolução, né, neodarwinismo, Lamarck, questões de evidências da evolução, questões de genética, paralelograma, cruzamento de primeira lei, quais questões mais calmas de genética pode aparecer. Questões de ecologia, com certeza, né? Ecologia, meio ambiente, desequilíbrio, equilíbrio ambiental e as reações do meio, a relação entre o homem e a natureza, com certeza vai cair. Fisiologia, a citologia é constante. Questãozinha de botânica, mas aquela questãozinha bem tranquila, né, mais conceitual. Então, acho que nós vamos fazer uma boa revisão aqui de alguns assuntos, né, que vem caindo corriqueiramente. Eu espero que não mude. Certo? Sou o professor André Luiz, professor de Biologia, licenciado em Biologia. E vamos lá. Pessoal, a nossa primeira questão fala o seguinte. Fala assim, ó. Na linha amarela, via existente na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, existe uma operação denominada túnel limpo, que consiste em promover medidas que evitem que os carros fiquem parados, ligados em engarrafamentos no interior do túnel. Caso o movimento seja muito grande, o engarrafamento acontece a céu aberto. A razão principal dessa medida é evitar que as pessoas respirem o monóxido de carbono, produzido pela combustão parcial dos combustíveis fósseis. Este gás é considerado extremamente tóxico, por quê? Pessoal, essa questãozinha aqui do Enem é uma questãozinha de fisiologia, questãozinha de respiração. Por quê? É uma questão de respiração, de fisiologia, mas também ele traz alguns impactos ambientais causados pelo homem, que no caso é a poluição. Né? E nós sabemos que na queima de combustíveis fósseis, nós temos uma queima completa e nós vamos também ter uma combustão incompleta. Galera, primeiro ponto, moçada. Na combustão completa de combustíveis fósseis derivados do petróleo, nós vamos liberar para o meio dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, ele vai contribuir para quê? Aquecimento global e efeito estufa. Mais na frente a gente conversa sobre aquecimento global e efeito estufa. Mas quando a gente tem uma combustão incompleta desses combustíveis fósseis, nós podemos liberar o monóxido de carbono, o peróxido de hidrogênio e também, em alguns casos, nós podemos liberar ozônio. Certo? Então, o que é que nós vamos ter? Se eu liberar ozônio com combustão incompleta, certo? Esse ozônio vai ser prejudicial? Vai. Porque o ozônio ele vai aumentar a taxa fotossintética do reino vegetal. Então, as plantas, né, vão acelerar o processo de fotossíntese e vão degradar de uma forma mais rápida, né, as substâncias que deveriam ser acumuladas. Amido, sacarose, e assim vai ter um déficit, né, no metabolismo vegetal. No caso do ozônio. Nesse caso aqui, como a gente tem essa combustão incompleta, nós estamos liberando monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono é o seguinte, vamos lá. Primeiro ponto, ventilação pulmonar, fisiologia respiratória. Galera, quando a gente faz a ventilação pulmonar, é um processo de respiração e inspiração. No qual nós, fazendo a inspiração, nós aumentamos o volume da caixa, o diafragma relaxa, ele desce, a pressão do pulmão cai e o oxigênio entra. Quando você faz a inspiração, o volume da caixa reduz, o diafragma sobe e o gás carbônico, o dióxido de carbono mais hidrogênio são liberados. Certo? Então nós temos o processo de ventilação pulmonar. Aí nós temos os componentes, nós temos a traqueia, brônquios, bronquilo, pulmão e os alvéolos. O interessante é que, nesse processo de ventilação, nós temos a hematose. O que é a hematose? A troca gasosa. É aquela troca que comumente nós vamos substituir, fazer uma troca do oxigênio pelo dióxido de carbono. Onde é que isso acontece? Isso vai acontecer a nível alveolar, certo? Vai acontecer a nível dos alvéolos, né? Que nós temos a representação do pulmão. Aí o que é que nós temos que saber, cara? Galera, quando esse oxigênio aqui, ele adentra pelas vias respiratórias, nós temos uma pressão parcial. Né? A priori, essa pressão parcial do oxigênio é de 40 milímetros de mercúrio. A essa pressão, o oxigênio ele chega nos alvéolos, né? Vai se difundir o sangue e vai se ligar à hemácia.
Essa hemácia aqui, vamos prestar atenção, ela, né, nós temos que ver que as hemácias, né, é a célula sanguínea, e dentro dessa hemácia nós temos uma proteína chamada de hemoglobina, é uma proteína quaternária. Essa proteína quaternária, ela tem um grupo M, né, tem estruturas, né, íons de ferro aqui, e na sua extremidade nós temos também grupo amina, uma amina trissubstituída. Aí nós temos a hemoglobina, estrutura aqui, ó, tá aqui a estruturazinha dela aqui, ó, e essa hemoglobina, ela se liga com oxigênio, via alveolar. A hemoglobina se liga com 4 moléculas de oxigênio, formando a oxhemoglobina. Essa oxhemoglobina, ela é produzida aqui, ó, nessa troca. Essa oxhemoglobina, ela vem para o tecido, vem para o corpo. Quando nós chegamos aqui no órgão, no corpo, no tecido, a pressão parcial é 100 mililitros de mercúrio. A hemácia, a hemoglobina, perde afinidade com o oxigênio, libera o oxigênio no tecido, o tecido respira. E a 100 mililitros eu pego gás carbônico, eu pego dióxido de carbono ou monóxido de carbono. Aí eu volto para o pulmão, faço a expiração. Então, o que é importante a gente saber para essa questão? Saber a estrutura fisiológica, saber a hematose, saber a troca gasosa. Por quê? Porque em um ambiente que tu tem uma combustão parcial de combustíveis fósseis, se você estiver liberando um monóxido de carbono, o detalhe é que o monóxido de carbono, né, em relação ao oxigênio na via respiratória, esse monóxido ele tem uma afinidade de 250 vezes maior do que o oxigênio. Então, se você tiver em um ambiente que você tiver um monóxido de carbono e tiver o gás oxigênio, tiver hemoglobina, tiver hemácia, a sua hemácia ela vai preferir pegar o monóxido de carbono do que o oxigênio. Então, a nossa hemoglobina, a nossa HB, ela se liga ao monóxido de carbono e forma aqui, ó, um composto, que esse composto aqui, a monóxido-hemoglobina, a hemoglobina, como está ligada ao monóxido, não está ligada ao oxigênio. Isso aqui vai causar asfixia. Isso aí é a questão, é o item da nossa questão. Então é aquela fisiologia, tem oxigênio, tem monóxido, tem gás carbônico, a nossa hemoglobina prefere pegar aquele que tem uma pressão, né, pode ser maior, então ela vai se ligar ao monóxido. E isso vai causar asfixia. Então, você vai ter uma fadiga muscular, você vai ter uma hiperventilação pulmonar, e isso vai levar a um quadro de asfixia. Então, aí, só por via de consciência. Galera, no Enem, aqui nós falamos muito da hemoglobina, né? Mas vamos prestar atenção aqui, ó. Nós temos uma também chamada de miohemoglobina. Essa aqui é uma proteína quaternária e a miohemoglobina é uma proteína terciária. Só que essa aqui, ó, ela está presente especificamente no músculo. Vai fazer a oxigenação do músculo, é o mesmo processo, só que eu vou ter uma grande intensidade dessa miohemoglobina no músculo, para fazer também um processo de oxigenação. Quando você estiver fazendo atividade física intensa, né, nós vamos precisar de uma reserva de oxigênio para suprir a necessidade do músculo. Aí nós vamos usar a miohemoglobina. Então, com tudo que foi exposto aqui, quando nós chegarmos na questão, ele diz assim, ó, esse gás é considerado extremamente tóxico, por quê? Item A, se combina com oxigênio formando oxigênio, gás carbônico? Não. Item B, se liga às células do pulmão, dificultando a hematose? Também não. A hematose ela vai ocorrer, a troca vai ocorrer. Item C, se complexa com as proteínas da cadeia respiratória. Item D, obstrui os brônquios e enriquecendo os alvéolos pulmonares. Item E, se liga a hemoglobina competindo com o oxigênio. Qual vocês acham que é o item? Item E, né? Então nós vamos ficar aqui, ó, com o item E. Então esse monóxido de carbono, ele vai se ligar com a hemoglobina, fazendo uma competição com o gás de oxigênio. Então nós não podemos respirar, né, fumaça, né, derivados de combustível salente, causar fadiga, pode causar infarto, pode causar N consequências à nossa saúde. Então evita. Mas André, como é que eu posso diferenciar o monóxido de carbono com o dióxido de carbono? Cara, numa queima, numa combustão, nós temos oxigênio como congruente, o dióxido de carbono vai ser aquela fumaçazinha mais cinza, mais transparente. O monóxido de carbono é aquela fumaça mais escura, quando você queima pneu, quando você queima plástico, sabe aquela fumaça preta? Ali você está liberando monóxido de carbono. Tranquilo? Então aqui na primeira questão vamos ficar com o item E. Todo mundo está de acordo? Ou alguma dúvida ou alguma pergunta sobre a fisiologia? Alguma dúvida, galera, sobre fisiologia para o Enem? Digestório, respiratório, circulatório, endócrino, nervoso. Tranquilo? Posso prosseguir? Professor, esse item B, por favor, porque você disse que a troca gasosa
certo? Se liga às células do pulmão, dificultando a hematose. Não vai dificultar a troca que vai ocorrer. Não vou dificultar a hematose, só que, felizmente, eu não vou estar pegando o oxigênio e o gás carbônico. Vou estar pegando o oxigênio e o monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono ele é tóxico. Tranquilo? Ah, e também tem uma coisinha, galera. Essa hemoglobina aqui, já dando, essa hemoglobina, ela também atua como tampão, viu? Ela atua como tampão no sangue, controlando o pH do sangue. Se vocês lembram lá da respiração, que a gente forma o ácido carbônico, a anidrase carbônica, bicarbonato e H+, essa hemoglobina, ela também pode se ligar ao H+, para controlar o pH do sangue. Então, ela é um tampão, beleza? Vale salientar também da hemoglobina. Questão 2. Desenvolvimento sustentável. Pode ser definido como um processo dinâmico voltado à satisfação das necessidades humanas, sem comprometer as necessidades das futuras gerações. Assim, espera-se que o desenvolvimento sustentável, integrado princípios ecológicos ao sistema econômico vigente, preserve a estrutura de diversos ecossistemas da Terra. Pessoal, é o seguinte, essa questão aqui do Enem, foi a questãozinha, ela fala sobre desenvolvimento sustentável. Fala aqui que nós temos que preservar os recursos do meio para que esses recursos sejam utilizados para gerações futuras. É tanto social, como econômico, como biológico, como natural. Hoje ele é mais amplo. Aí o que é que ele quer? Sobre os desequilíbrios ambientais verificados nesse ecossistema. É correto afirmar que, pessoal, alguns desequilíbrios que nós temos é o efeito estufa. Efeito estufa, aquecimento global. Nós vimos na questão 1 que a queima de combustíveis fósseis libera dióxido de carbono, monóxido de carbono, ozônio para a atmosfera. E esses gases, principalmente o dióxido de carbono, ele tem uma tendência de absorver calor. Então o que é que nós temos aqui sobre o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito natural do planeta, onde ele é responsável pelo aquecimento do nosso planeta. Ele aquece o planeta, deixa o nosso planeta mais acessível à vida. Então, o que é que nós vamos ter? Quando nós temos aqui no efeito estufa, a radiação, ela passa, entra no nosso planeta, e quando ela adentra no nosso planeta, ela é transformada em calor. Esse calor é absorvido por nós, animais, é absorvido pelo solo, também parte é absorvido pelos mares, lagos, recursos hídricos e assim por diante. E vai dissipando esse calor. Mas o que é que vai acontecer? Esses raios, eles têm que entrar, têm que bater na superfície e têm que voltar. O problema é quando ele está voltando. Quando ele está voltando para o espaço, a grande concentração de moléculas que nós podemos ter aqui, eles absorvem essa radiação e devolvem para a superfície, não deixando que ela volte para o espaço. Isso vai gerar um efeito estufa. Vai ter uma consequência como aquecimento global. Então, o efeito estufa ele vai agravar o aquecimento global. Então, esses gases, a queima de combustíveis fósseis, agravam esse processo. E, principalmente, galera, o CFC, clorofluorcarbono. E desse, nós temos que ter uma preocupação para quem? Para o átomo de cloro. Por quê? Quando a determinada altitude, esse CFC aqui, ele libera o átomo de cloro. Esse átomo de cloro, ele vai interagir com o ozônio, Aí vamos só uma observação. Nós temos um fenômeno na química, chamado de alotropia. É quando uma substância com elemento químico forma mais de uma substância. O oxigênio ele forma oxigênio molecular e também forma o ozônio, que é o O3. Quando esse cloro ele interage com o ozônio, ele sequestra o oxigênio do ozônio. Aí forma o óxido de cloro. Só que esse óxido de cloro ele é extremamente estável. Assim que ele é formado, ele se desfaz. Mas, quando eu tiro o oxigênio do ozônio, eu formo oxigênio. E assim eu vou destruindo a minha camada de ozônio. E sem a nossa camada de ozônio, nós não temos uma proteção contra a radiação, UVA, UVB, que vem ao nosso planeta. Então, isso é prejudicial. Então, a questão vem trazendo sobre desequilíbrio, pelo desequilíbrio ambiental. Aí, o que é que eu vou ter? Eu tenho o seguinte, sobre a questão e sobre o desequilíbrio. Dizer que é uma substância biodegradável, certo? Equivale a afirmar que não existe na natureza organismo capaz de transformar enzimaticamente essa substância. Galera, substância biodegradável é aquela que eu tenho na natureza em potencial enzimático de hidrolisar aquela substância. Beleza? Então o item A a gente tira. O desmatamento por queimadas é uma boa alternativa para limpar terrenos para pastagem.
Galera, o desmatamento, ele agride o meio ambiente. E principalmente, feito por queimadas, até na prática de monocultura, né, você pode queimar o restante da plantação para aquela fuligem ficar sobre o solo, né, e, entre aspas, fertilizar. Mas isso não é adequado. Tranquilo? Então nós vamos tirar ela. O item C, a diminuição da concentração do gás carbônico liberado na queima de combustíveis fósseis intensifica o efeito estufa? Diminuição, ó. O aumento, né? E o item D, a maior incidência da radiação, certo? Que nós vamos ter aqui, é de ultravioleta sobre a superfície da Terra, causado pela destruição da camada de ozônio, provoca o aumento da taxa de mutação nos seres vivos, elevando, por exemplo, o número de câncer de pele no ser humano. E aí? Galera, eu vou ficar com o item D. Por quê? Nós sabemos que cada vez mais que nós vamos agredir o meio, aumentar a queima de combustíveis fósseis e compostos que retêm calor, eu vou agravar o efeito estufa. E como nós vimos na questão anterior, eu vou ter um aumento gradativo da temperatura do planeta. E isso pode gerar, para nós, seres humanos, bípedes, mamíferos, câncer de pele. Pessoal, o câncer de pele, né, na aula passada o professor estava falando, né, sobre protetor solar, sobre bloqueador solar. É importante usar um protetor, o paramino benzeno. É importante usar um bloqueador, formol de óxido, titânio. É importante para bloquear esses raios, né, de comprimentos de onda curtos que nós vamos ter. Mas essa insolação, essa irradiação pode provocar mutações na nossa pele e causar um tipo de câncer que é chamado de melanoma. Pessoal, aí o que é que eu tenho? Uma diferença aqui básica. Nós podemos ter, o que é um câncer? Um câncer nada mais é do que uma proliferação, né, desordenada de uma determinada célula. Essa nossa célula, por algum motivo, ela entrou em mitose, né, chegou na mitose e não voltou. Porque o que é o normal? É eu começar a mitose e até um determinado momento, uma regeneração tecidual, uma multiplicação. Depois que eu termino o meu objetivo, eu tenho que retornar ao meu estágio zero. Então, tem um estágio, o 0, o 1, o 2, o 3, a mitose. S0, S1, S2, aí vai. Então, começa a mitose, cheguei, regenerei, volto, né, para o meu DNA constante. E quando eu começo a mitose e eu não termino, eu continuo em mitose crescente, os telômeros continuam se refazendo e a minha célula continua se dividindo, eu vou ter um quadro de câncer. Aí nós temos uma diferenciação aqui, ó. Nós temos um tumor benigno e um maligno. Pessoal, qual é que é a diferença? O tumor benigno, geralmente, as células que estão proliferando nessa região têm a mesma origem tecidual. Então, as células aqui que se proliferam têm o mesmo formato do meu tecido de origem. E, além do mais, ao redor dessas células aqui, ó, eu vou ter um tecido fibroso. Esse tecido fibroso vai evitar que o meu tumor sofra metástase. Geralmente, eles são circulares, regulares. Células específicas de origem, e eu vou ter um tecidozinho fibroso, que vai evitar metástase. Já aqui, no meu tumor maligno, o que é que eu vou ter? Eu vou ter células irregulares, formatos irregulares. Eu não vou ter um tecido fibroso para restringir esse crescimento dessa célula. E, geralmente, ela vai estar ligada, ó, a vasos sanguíneos. E isso vai favorecer uma metástase. Então, nós podemos ter um câncer benigno, nós podemos ter um câncer maligno. E a observação, ó, é o câncer de pele. Proteção, né? Quando for sair, ter uma exposição ao sol, usar um bloqueador, usar um protetor, não ficar exposto muito tempo ao sol, né? Porque, vale salientar, praticamente todo o nosso corpo é formado de melanina, né? Nós temos a vitamina D, o colesterol, a tiroxina, que estimula a produção, né, de melanina, lá nos melanócitos, que vai dar pigmentação da pele. Então você tem que prestar atenção também, galera, sinal. Se você tem um sinalzinho lá, né, e esse sinal está descolorindo, então ele está ficando, né, de forma irregular, está ficando dolorido, é bom você procurar um dermatologista. Então, viu a modificação, sinal, descoloriu, ficou de forma irregular, está meio dolorido, meio ondulatório, vai lá no dermatologista, chega lá, faz uma biópsiazinha. É melhor prevenir devido às temperaturas que nós temos aí, e a tendência é piorar, né? A temperatura cada vez mais elevar, e o efeito estufa se agravar, e tem N consequências. Então, essa questão aqui, galera, nós vamos ficar com o item D. A maior incidência da radiação sobre a superfície da Terra, causada pela destruição da camada de ozônio,
devido à queima de combustíveis fósseis, provoca um aumento na taxa de mutações dos seres vivos. Aqui, essa taxa de mutação é a relação com o câncer de pele, elevando, por exemplo, o número de casos de câncer de pele no ser humano. O item é, em dias úmidos, o dióxido de nitrogênio é liberado na combustão, derivados do petróleo, combine-se com a água para depois, reação química, formar sulfúrico. Nós temos o dióxido de enxofre, mais a água, para formar o ácido sulfônico, no caso, o ácido sulfúrico, a chuva ácida, que você falou na área anterior. Pessoal, alguma dúvida? O item C? Vamos lá. A diminuição da concentração de gás carbônico liberada na queima de combustíveis fósseis intensifica o efeito estufa. Diminuição. Para me intensificar e aumentar, eu não tenho que diminuir, Eu tenho que aumentar a concentração. Daqui? Aqui nós vamos ter o dióxido de enxofre, na queima de combustível tem indústrias, algumas substâncias de indústria. Eu vou liberar o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, que vai para a atmosfera, que vai reagir com a umidade e vai formar o ácido sulfúrico, que está presente na chuva ácida. Tranquilo? Questão de número 3. Um fenômeno conhecido como hipóxia é caracterizado pelo surgimento anormal de caracteres sexuais masculinos, como pênis, vasos deferentes, em fêmeas de molusco, gastrópodes. Galera, quando a gente tem um filo molúsculo, nós estamos divididos entre gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Esses gastrópodes são aqueles que têm a região podal, o pé e assim por diante, certo? Os moluscos mais comuns. Esse fenômeno provocado pela contaminação da água do mar por compostos orgânicos de estanho, como tributilo-estanho, o TBT, oriundo de tintas de ação anti-incrustantes utilizadas nas embarcações. O hipóxia é verificado principalmente em áreas onde há um fluxo constante de navios e embarcações, como por exemplo no exposto. Assinale a alternativa correta. Pessoal, essa substância aqui, em alguns países, ela é proibida. Por quê? Essa substância que é composta pelo estanho, vamos ver aqui, esse aqui, tributil, que é utilizado aqui para colocar em navios, para evitar ferrugem, assim por diante, ela pode alterar o nosso ecossistema aquático. Quando essa tinta ela entra em contato com a água do mar, em um processo ela vai se degradando e vai liberando algumas substâncias que vai para o ecossistema. Isso vai comprometer a proliferação de taxa de fotossíntese dos fitoplânctons, que são os produtores do nosso ecossistema aquático, e também, como uma questão traz, vai prejudicar, no caso aqui, a reprodução, porque vai alterar alguns hormônios presentes em alguns moluscos e vai fazer algumas maldeformações. Então, as fêmeas podem apresentar características masculinas. E se é uma população característica do sexo masculino, eu vou ter uma diminuição na taxa de... Se as fêmeas fazem mutação, mudam o seu genital, então eu vou ter uma maior crescente de machos do que fêmeas. Então, a questão vai trazer, no caso desse impacto aqui, na reprodução, na proliferação do filo molúsco, dos gastrópodes e assim por diante. Então, nós vamos ter aqui, a introdução de fêmeas normais em locais contaminados seria vantajosa, pois estabeleceria permanentemente a população de fêmeas e a reprodução não seria afetada. Já que a questão diz que o composto TBT, ele causa deformações ao surgimento anormal de caracteres sexuais masculinos nas fêmeas, isso aqui seria uma boa. O item B, o acúmulo do TBT na cadeia alimentar seria um fenômeno conhecido como magnificação trófica. Galera, o que é isso aqui? Uma magnificação trófica é quando uma determinada substância ela está na cadeia alimentar e ela vai aumentando em um determinado nível trófico. Então ela passa do produtor, passa do consumidor primário para o consumidor terciário, e aí a cada vez que ela passa de um elo na minha cadeia, ela vai aumentando a concentração. Então a gente ia considerar isso aqui, magnificação trófica. A população de moluscos afetados pela contaminação do TBT entraria em declínio, com a possível extinção local da espécie. Até agora eu fico com o item C.
Porque, como eu vou ter essas anomalias de características masculinas aqui, ó, provocadas pelo estanho, vou ficar com esse aí, ó. O item D, o TBT atuaria de maneira benéfica à comunidade marinha. A gente já viu que causa prejuízos ao ecossistema aquático, aos fitoplânctons, aos produtores e também aos moluscos. Tranquilo? E o item E, o TBT teria efeito direto na população de moluscos sem afetar os demais organismos. Nós vimos, ó, que vai além do filo molusca, fitoplânctons. Então, vão afetar mais de uma espécie do meu ecossistema aquático. Então, eu ficaria com o item C. A população de moluscos afetada pela contaminação do tributil estanho entraria em declínio, pois ia ter um aumento exagerado, né, de características masculinas na população. E não teria como ter uma proliferação. Então, essa população entraria em declínio com o passar do tempo. Tranquilo? Alguma pergunta sobre desequilíbrio ambiental? Tem algumas questões ainda sobre desequilíbrio. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Questão 3. O lançamento de dejetos humanos em rios, lagos, mares representa uma prática bastante comum em várias regiões do Brasil. Por isso, a utilização desses locais por banhistas pode tornar-se um grande perigo para a saúde, já que esgotos e dejetos sem tratamentos prévios, né, e assim números de casos de diarreias, micose, hepatite, infecção bastante elevados em algumas cidades litorâneas. Para liberar, né, ou desaconselhar o banho de mar, as autoridades sanitárias verificam o grau de poluição, fazendo a quantificação de coliformes, no caso, coliformes fecais, né, termos tolerantes. Assinale a alternativa que contém o nome da bactéria, que é a principal bioindicador de qualidade de microbiológica do ecossistema de corpos de água. Galera, é o seguinte, ó, essa questão ela é preocupante. Por quê? Nós temos os coliformes fecais, que são termos tolerantes, né? São nada mais nada menos do que gêneros de bactérias, como a Klebsiella. Essa Klebsiella aqui, nós temos um gênero, galera, que nós temos uma Klebsiella chamada de Pneumoniae, que é uma Klebsiella, um gênero dela que causa pneumonia, que vocês conhecem como superbactéria, já é o neném, né? É do gênero da Klebsiella. Mas nós temos também, ó, a Citrobacter, que também participa, né, do ciclo do nitrogênio, Nitrobacter, Citrobacter, e aqui vai. E nós temos a Enterobacter. E entre elas, a principal é a E. coli, a Escherichia coli, que essa aqui, ó, ela serve como indicador de poluição de recursos hídricos, né? Então, são um grupo de bactérias que estão presentes no intestino de homens, né, nosso, e também alguns animais, mas essa E. coli, ela está presente no nosso intestino, ela faz um equilíbrio da nossa flora, mas também ela está associada a crises, né, urinárias, diarreias e outros fatores, alguns distúrbios que podem acontecer na nossa flora. Mas, de antemão, ela é benéfica, ela equilibra a nossa flora. E ela é utilizada como bioindicador. Então, ó, o despejo de esgoto a céu aberto, sem nenhum tratamento, contribuir para a proliferação, ó, da E. coli, que é uma bactériazinha, ó, em forma de bastão. Então, ela é utilizada como bioindicador. Então, para aquela água que seja aproveitada ao banho, a utilização diária, sempre se mede a quantidade de coliformes fecais, que são termos tolerantes. Então, a presença de qualquer um, de Klebsiella, de Enterobacter e de E. coli, essa água, esse recurso hídrico, ele é considerado impróprio ao banho e à nossa utilização. E nós temos também um fenômeno aqui, ó, não, está um pouquinho na frente. Vamos só voltar para cá. Então, o que é que eu tenho? O principal indicador de qualidade, né, da microbiota em corpos de água é quem? A Escherichia coli, que também, essa E. coli aqui, é utilizada na biotecnologia para clonagem de DNA. Então, a gente tem que estar ligado nela aqui, ó. Então, o item B, o Staphylococcus aureus é responsável por crise de garganta, infecção, certo? Vibrio cólera, a leptospirose, né? Produzida pela urina do rato, liberada pela urina do rato. Aí você tem que prestar atenção, né? Inundações, enchentes, né? O ratinho vai lá, urina, né? Aquela água se contamina, injeção de água, leptospirose, né? Infecção, inflamação no fígado, e aí vai. E o C. tetânio, né? O C. tetânio aqui, butolímpico, e também temos o tetânio, e aí vai. Então aqui nós vamos ficar com a E. coli. Então nós temos coliformes fecais e assim por diante. Questão 5.
Um tipo mais comum de poluição de um corpo hídrico é causado por substâncias que são decompostas por organismos vivos, que podem consumir oxigênio dissolvido na água, substâncias biodegradáveis. Nós vimos que a primeira questão falou sobre substâncias não biodegradáveis. Aqui eu tenho uma substância degradável, que eu vou ter um potencial enzimático que pode degradar essa substância no meio. Por outro lado, existem substâncias que resistem à biodegradação, mantendo-se inalteradas ao longo do processo, né, de autodepuração. Sofrem diminuição, depositam-se e mantêm ativas, né, os logos, fundos dos rios e assim por diante. O esgoto doméstico contribui significativamente na degradação de compostos hídricos, como o rio Tietê, hoje considerado esgoto a céu aberto, né, na região da Grande São Paulo. Pode-se então contribuir para amenizar o processo de degradação desse rio. Pessoal, seguinte, aqui nós temos substâncias não biodegradáveis, né? Geralmente, as substâncias biodegradáveis são decompostas, né, por fungos e bactérias. Claro, os fungos e as bactérias é o último elo da nossa cadeia alimentar. Vocês lembram, né, e vamos lembrar com o Enem, quando caiu uma questãozinha de ecologia, principal elo da minha cadeia alimentar? Que é o principal elo da nossa cadeia alimentar? Os fotossintéticos produtores. Os produtores é o principal elo da nossa cadeia alimentar. Por quê? Porque ela vai produzir a biomassa que vai dissipar entre o nosso ecossistema. Aí nós temos produtores, consumidores primários, herbívoros, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário, e assim vai. De uma forma ou outra, tanto faz. O final da nossa cadeia vai ser a decomposição por fungos e bactérias. São decompositores, fazem a reciclagem da matéria orgânica para que ela volte para o meio. Então não interessa, mas André, ela é unidirecional. O meu elo tem 10 elos na minha cadeia, não importa. O primeiro é o produtor, são as plantas, ecossistema terrestre, fitoplânctons, ecossistema aquático. Não interessa o tamanho da minha cadeia. O final da minha cadeia, decomposição. Mas nós também temos que observar que quanto menor for a minha cadeia, melhor. Você concorda? Porque nós sabemos lá no ensino médio que toda vida que a energia passa de um elo para o outro, a energia vai dissipando. O organismo pega aquela energia que veio do produtor, utiliza um percentual para o seu metabolismo, né, e passa o restante adiante. E assim, a cada elo a energia vai diminuindo. Então não é favorável ao ambiente que eu tenho uma cadeia, né, ecológica muito grande. Tem que ser cadeias pequenas. Aí nós temos os decompositores. Nas indústrias, né, nós liberamos metais pesados, pesticidas, né, detergentes, petróleo, e derramamos várias substâncias para o meio. Isso pode prejudicar, no caso aqui da nossa questão, né, nós temos algumas substâncias não biodegradáveis, que são formadas por ésteres, ácidos gráficos, óleos de origem vegetal, são apolares, né, que não sofrem ação, né, biológica, natural de algum micro-organismo. Então, elas são substâncias não biodegradáveis. Então, aí nós vamos ter, como as preposições, o que é que ele quer? Pode-se, então, contribuir para amenizar, para tentar amenizar o fato, né, dessa substância, o processo de degradação de rios, como o rio Tietê. Aí, cara, despejos, né, de substâncias biodegradáveis nos esgotos. Isso aqui, ó. Não vou ficar com essa aqui, ó. Despejando mais substâncias biodegradáveis no esgoto. Por quê? Porque a gente não vai marcar essa logo. Porque nós temos um fenômeno chamado de eutrofização. Pessoal, quando você tem, ó, a liberação de compostos de matéria orgânica, um determinado recurso hídrico, o aumento da matéria orgânica aqui nesse ecossistema, ele não é bom. Porque quanto mais matéria orgânica estiver presente no meu ecossistema, né, eu vou ter o excesso de nutrientes, eu vou ter um aumento da biomassa, isso é fato, mas os fungos, alguns fungos e alguns fitoplânctons pegam essa matéria orgânica que está em excesso aqui, metabolizam. E nesse processo de metabolismo, eu vou produzir substâncias tóxicas no meio. Então, eu aumento o consumo, aumento substâncias no meu ecossistema, eu aumento o consumo, eu aumento a proliferação de fungos, fitoplânctons, e esses produzem substâncias tóxicas no meio, que causam a morte
né, do nosso ecossistema aquático. Plantas, peixes, crustáceos e assim por diante. E eu aumento, galera, a demanda de oxigênio. E aumenta a proliferação de bactérias aeróbias que respiram oxigênio, que vão metabolizar, utilizar esse oxigênio para fazer o seu metabolismo. E assim, reduz a quantidade de oxigênio no meu ecossistema e aumenta a proliferação de micro-organismos anaeróbios. Vocês entenderam aí como o negócio é complexo? Pessoal, mas eu coloquei uma substância orgânica no rio como alimento. Beleza, eu proliferei uma determinada espécie que produziu uma substância tóxica, que matou um ecossistema aquático. Na decomposição desse ecossistema aquático, eu utilizei o oxigênio dele, tirei do meio, mas eu favoreci outro micro-organismo anaeróbio, que consome esse oxigênio e vai passando. E eu vou proliferando algumas bactérias anaeróbias. Então isso não é bom. Liberar dejetos orgânicos, restos de alimento em qualquer recurso hídrico, isso não é bom aqui. Nós temos um processo de eutrofização, de autoalimentação do meu recurso hídrico. Isso aqui causa grandes problemas nas grandes cidades. Então o que é que nós vamos ter aqui? Até eu coloquei aqui observação e eutrofização. Então o item A a gente tira. O item C, esperando que a natureza se encarregue de limpar o rio. Isso é viável? Eu vou esperar frequentemente o meu sistema, né, se auto-equilibrar? Não. Item B, diminuindo o consumo de produtos como shampoo e detergentes. Né? Vale salientar que aqui eu tenho substâncias, né, algumas substâncias cloradas, substâncias apolares. Né? Eu vou ficando com o item C. Item D, despejando mais substâncias sintéticas no esgoto, falso. Esperando que o rio se recupere até sua foz. Não. Galera, vamos ficar com o item C. Diminuindo, né, o consumo de produtos como shampoo e detergentes, que podem, né, chegar ao meu recurso hídrico, podem chegar ao meu rio, e são substâncias não biodegradáveis, formadas por óleos, ésteres e assim por diante. Então vai comprometer o meu ecossistema. Tranquilo? Posso responder depois? De quem é a pergunta aqui? Certo? Já respondo. Tranquilo? Vamos lá. Só para a gente não perder um pouquinho de tempo aqui. Os recifes de corais são áreas de maior concentração de vida nos oceanos. Só é possível compará-las, né, em termos de biodiversidade às florestas tropicais. Galera, ele está comparando um recife a uma floresta tropical. Qual é a característica de uma floresta tropical, hein? Nossa floresta amazônica. Grande biodiversidade, alto índice pluviométrico, altas temperaturas, alta reciclagem. E lembrando, elas são autossustentáveis. As florestas tropicais de qualquer região do mundo são autossustentáveis. Beleza? Mas a observação é tendencioso aí, A minha floresta é autossustentável. Chegou no clímax, ela se autorregula. Beleza. Mas a observação, o solo da minha floresta amazônica, o solo das minhas florestas tropicais é um solo o quê? Pobre. Beleza? Não serve para agricultura. Galera, pelo amor de Deus. Chegou no Enem, falou sobre florestas tropicais, exuberante, biodiversidade, grande quantidade de matéria orgânica, né, demanda de oxigênio. Beleza, corretíssimo. Mas o solo ele é pobre. Devido às altas temperaturas que eu vou ter uma grande ação dos decompositores de fungos e bactérias. Essa matéria vai se depositar no solo, vai sofrer decomposição extremamente rápida. O que não se decompor vai ser absorvido pela própria floresta, pelas plantas, os animais da floresta, certo? E não vai sobrar recursos para o solo. Então o solo ele não é fértil. Beleza? Eu posso até ter matéria orgânica na superfície, mas ele não é. Então ele está comparando um recife a uma floresta tropical. Esses recifes são compostos basicamente de camada muito fina de carbonato de cálcio, certo? Oriundos principalmente de esqueletos de animais, algas, né, que depositam ao longo de milhares de anos. Sobre os recifes de corais, podemos afirmar que, pessoal, ecologia. Quando nós começamos a estudar ecologia, né, lá no começo das relações ecológicas que nós temos a formação de colônias, que são entre indivíduos da mesma espécie. E a característica de uma colônia, né, é aquele mutualismo, aquela autoajuda que nós vamos ter. Aí nós podemos ter uma colônia chamada de isomorfa, que são formadas por um indivíduo que tem uma mesma forma e tem a mesma função na minha colônia.
nós temos uma colônia chamada de heteromorfa, né? Que pode ser formada por indivíduos da mesma espécie, mas só com divisão de trabalho, né? De funções diferentes. Essa aqui, ó, é a questão, é o coral cérebro. Que todo coral, ele atua conjuntamente para a manutenção, né, do meu recife. Essa aqui, eu tenho uma caravela, que é um animalzinho que nós encontramos, né, na praia, no mar, que eu tenho indivíduos, né, que um é responsável pela flutuação, o outro é responsável pela defesa, o outro é responsável pela reprodução. Então, eu tenho aí, ó, uns indivíduos que dizem, ó, tu vai flutuar, eu vou procurar alimento e tu vai defender a colônia. Cada um tem sua função determinada. Seria uma colônia heteromorfa. Ela é formada por carbonato de cálcio, grande maioria dos recifes de corais, principalmente ali que nós temos milhares e milhares de praias com recife. Formam-se em regiões tropicais, subtropicais, e a relação de simbiose, aquela mutua ajuda entre eles para manter o coral. Certo? E nós temos algas fotossintetizantes que ajudam a esse meu recife a ter. Ou seja, é autossustentável, porque eu tenho aqui, ó, produtores, né? Vou ter consumidores, vou ter presença de decompositores também na microbiota. Então é o que a questão vem trazendo. Ó. Aí só vai falar sobre os recifes de corais, podemos afirmar que nós vamos o seguinte: os principais animais formadores dos recifes de corais pétreos, certo? Também denominados corais verdadeiros, que pertencem ao grupo de hidrozoário. Não. 2. Os recifes de corais, né, ocorrem em águas claras, com boa oxigenação, não pode ter poluição, presença de micro-organismos termotolerantes, vale salientar, certo? E temperaturas relativamente altas todo ano. Cara, o Enem já vai deixar uma deixa para você, né? Porque ele fala aqui, ó, oxigenação, temperaturas elevadas, ó. Lembra da floresta tropical? Temperaturas altas, alto índice pluviométrico e assim por diante. Então ele já dá uma deixa para você. Então vamos ficar com o item 2. Item 3. Os pólipos do quinidário, beleza? De corais, formadores de recife, embora não sejam heterotróficos, certo? Dependem também do alimento produzido pelos zooxantelas. Galera, isso aqui são algas fotossintetizantes que produzem a biomassa do meu recife de coral. Então, o item 3 aqui, ele também está certo. Então, nós temos o 1, 2 e o item 3. Aí, galera, uma dica. Quando você estiver resolvendo questões desse tipo no Enem, certo? Você preste atenção. Você vai julgando os itens e olhando as respostas. Eu sei que o item 2 e o item 3 está o quê? Está correto. Eu vou lá para o meu item, né? As minhas proposições de resposta. Já tem algum item aqui que marca ele? Tem, ó. O item 2 está aqui, ó. E o 3 também está aqui. Só que aqui tem, ó, o 2 e o 4. Só que eu sei que é o 2 e o 3, já estão corretos. Então não tem mais nenhuma opção que tem item 2, item 3, item 4. Isso aí você vai ganhar tempo para resolver a questãozinha. Nós vamos ficar com o item C. Alguma dúvida? Pessoal, quando vocês estiverem resolvendo questões, né, que tem algumas preposições, sempre dê uma olhada na questão do item, sempre vá para as respostas. Talvez com o conhecimento que você tem ali, você já dá para ir direcionando a sua questão, vai ganhar tempo na prova, né, e vai passar para outra questão. Então, essa questãozinha aqui é o item C. Né? Então, os recifes de corais, eu vou ter em águas claras, com alta temperatura, com oxigenação, vou precisar de micro-organismos fotossintetizantes para manter o meu recife de coral, basicamente formado por quinidários. Questão de número 7. Nós vamos ver o seguinte: a produção industrial de celulose e de papel estão associadas a problemas ambientais. Um exemplo são os odores característicos de compostos voláteis, né, formados a partir do enxofre, que se formam durante a remoção da lignina, que é um componente da celulose. Vamos ver já. Certo? Principal matéria-prima para a obtenção industrial de fibras celulósicas, que papel, a madeira, e nos estágios de branqueamento, que se encontram os principais problemas ambientais causados pelas indústrias de celulose. Reagentes como cloro, hipoclorito de sódio, reagem com a lignina residual, levando à formação de compostos organonucleados. Galera, isso aqui são compostos com presença de cloro. Tranquilo?
Esses compostos presentes na água, né, industrial, despejados em grandes quantidades nos rios pelas indústrias de papel, não são biodegradáveis e acumulam-se nos tecidos vegetais e animais, podendo levar a alteração genética. Então, na questão anterior, a gente falou sobre substâncias biodegradáveis e não biodegradáveis, formado por óleos, ésteres e ácidos graxos, que nós não temos o potencial enzimático para degradar. Pode-se, né, para se diminuir o problema ambiental decorrente da fabricação do papel, é recomendável o que, galera, aqui? A criação de legislação mais branda, a fim de favorecer a fabricação do papel, aumentar a produção, não, né? Item B, a diminuição das áreas de reflorestamento, com o intuito de reduzir o volume de madeira, né, utilizado na fabricação das fibras. Item C, a distribuição de equipamentos, né, desorientados pela população que vive nas áreas tal. Item D, o tratamento da água industrial antes de retorná-la ao recurso de água, com o objetivo de promover, né, a degradação dos compostos orgânicos. Pessoal, entender. Então, se eu utilizo algumas substâncias organonucleadas, né, que são substâncias, como a lignina, que confere a rigidez, a impermeabilidade, a resistência à parede celulósica, que nós vamos ter, que é a formazinha da lignina, hipoclorito de sódio, presença de cloro, que são compostos organonucleados, aqui, presença do cloro. Então, se eu tenho essa substância sendo produzida, é melhor que eu faça um tratamento anterior a ser liberado no meio. Então, tirar os átomos de cloro, né, reduzir a polaridade do meu composto, para que esse composto, quando ele entra em contato com o meio, eu tenha no meio natural uma enzima que possa degradar esses compostos, para evitar que ele se acumule e cause problemas de poluição aos recursos hídricos, e assim por diante. Então, vou ficar com entender, né, que fala sobre desequilíbrio ambiental. Fazer a prova de amanhã, tem que prestar atenção no tempo, né? Vamos prestar atenção no tempo da prova, porque a gente vê muito aí, o pessoal se perdendo na hora da prova por conta do tempo, né? O pessoal se prende muito, né? É importante a matemática, é importante, né? Quando essa questão de matemática, você passa muito tempo na prova de matemática e vai esquecer das outras, né? Você esquece da biologia, da química, da física. Então, o que o Fábio falou, pegou a prova de amanhã, vai lá na matemática, gosta de matemática, começa pelo que você gosta. Ah, pessoal, gosta de física, ó, massa, começa pela prova de física. Você não vai ter dificuldade em resolver a prova de física. Você gosta de física, tem uma facilidade maior para responder, então você responde rápido, pensa ali e pula para outra. Então, isso é, com a prova, olhou a questãozinha, viu que dá para fazer, faz a questão. Pula para outra. Eu cheguei numa questão, eu cheguei bem aqui, pessoal, não consegui resolver. Porque o que é que acontece? Né? Nós, alunos, temos mania de pegar uma questão, principalmente matemática e física, a gente começa. Chegou no meio da questão, travou. Aí você fica, a professora falou disso aí ontem, ó. Eu estou esquecendo, eu estudei, se eu resolvi uma questão parecida com essa, eu não estou conseguindo. Aí você passa 10, 15, 20, meia hora na questão. Aí diz assim, né? Rapaz, não vou passar na Enem não, mas essa questão eu faço. Essa questão, por honra, eu vou fazer. Que lógica é essa? Não, vou fazer essa aqui. Qual é a lógica? Galera, pegou, travou, circula lá, ó, vai para outra. Então nós temos que ganhar aquelas questões fáceis. As medianas, vamos lá, vamos fazer as medianas. Difícil, como o Fábio falou. Mas já errar mesmo, essa difícil mesmo, nem quebrar a cabeça, vamos chutar, se eu chutar, vai dar certo. Mas vamos também ler a questão antes de chutar, né? Só chegar lá, chutar, né? Vamos tentar amarrar umas questões e vamos fazer uma prova boa. Tranquilo? Então ter calma e garantir a aprovação de vocês. Isso é o foco, né, do nosso projeto Alcance. Tranquilo? E para fechar, galera, a última questãozinha aqui, ó. Traz, né, puxadinha sobre São Paulo. Ó, São Paulo hoje vai dar praia. Então, devido à poluição, devido a uma grande metrópole, assim por diante, ele diz assim, a seguir são apontadas as possíveis explicações para a ocorrência de enchentes e inundações na cidade de São Paulo, que vai trazendo a figurinha aqui, ó. Aí ele vai, a impermeabilidade do solo, ele compromete, né, o surgimento de enchentes e inundações? Sim, o solo é impermeável, né, ele não vai ter um escoamento de recursos hídricos, eu vou ter um acúmulo, né, de recursos, né, de água no solo. A erosão, a degradação de camadas do solo, com decomposição, né, e sedimentação desses compostos em cima do solo, certo? Em cima do solo, certo? Também vai comprometer aqui, ó. O processo de erosão ele compromete. Dá para escutar aí, galera? O processo de erosão ele vai comprometer. O lançamento de lixo nas ruas, que vai entupir, pô,
mata ciliar. Então, o que é uma mata ciliar? É aquela mata que está na encosta de rios, de lagos. Eu chamo de mata ciliar. A vegetação de base aqui, ó, ao longo dos rios. Então, se eu destruir, ó, a vegetação, o lançamento de lixos, né, e assim por diante, na minha cidade, né, a erosão do solo e a impermeabilidade do solo são fatores que contribuem de maneira efetiva para enchentes, inundações. Com isso, a gente tem que prestar atenção que, professor, eu tive aqui uma inundação. Galera, nesse ambiente aqui, né, ó, proliferação de doenças, né? Principalmente cólera, leptospirose, que a gente tem que estar atento aqui com o Enem, né? E André, quais são as principais doenças que o Enem vem cobrando nos últimos tempos? Tem que prestar atenção na cólera, na leptospirose, né? Na dengue, na zika. Quando vai cair virose, sempre tem uma questão de HIV, AIDS, assim por diante. Né? Mas pode cair o ebola, pode cair outro, pode cair uma questão sobre influenza vírus e assim por diante. Parasitose, chagas, leishmaniose, malária, são as principais, né, doenças, né, que vão cair aí, né, dessas patologias que nós temos. Então a questãozinha aqui, ó, então tanto o item 1, a impermeabilidade, como a erosão do solo, como o lançamento de lixo, a destruição de matas ciliares, vão contribuir para esse fenômenozinho aqui, ó, em grandes metrópoles. Então aqui nós vamos ficar com o item E, item 1, item 2, item 3 e item 4 aqui, ó. Tranquilo? Ainda tem um tempo aí? Pessoas, é um prazer fazer parte do projeto, né? Por mim, por todos que estão aqui, que passaram por aqui esse ano, que contribuem, vão contribuir com você no futuro, na universidade, né? É um prazer nosso e a nossa satisfação de estar aqui dando aula é a aprovação de vocês. Então, cheguem amanhã na prova, façam o melhor de vocês. Porque eu sei que se vocês fizerem o melhor, vocês vão conseguir aprovação, vão conseguir uma vaga em uma instituição pública, Universidade Federal, na UES, no UFCE, na USP, onde você quiser. Então, boa prova, né? Tenham calma, dê uma relaxada hoje, façam boa prova, chegue cedo na sua prova, né? E vamos garantir a aprovação. Tranquilo? Muito obrigado e um bom dia. Qualquer dúvida, estou aqui do lado, viu?